A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler para vocês o versículo 13. A minha vista hoje está daquele jeito, mas vamos que vamos. A palavra fala assim: as tentações que você tem de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Então, as tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações e que vocês não tenham forças para suportar. E quando uma tentação vier, Deus dará forças a você para suportá-la e assim vocês poderão sair dela. Irmãos, aqui fala sobre as tentações e que Deus nos dá força para passar pelo processo e não cair diante dessas tentações. Geralmente, quando você fala em tentação, as pessoas lembram sempre do lado sexual da situação, né? Então, quando você fala em tentação, a pessoa sempre vai para o lado do adultério, da traição, mas a tentação não é só isso. É a tentação de você não roubar, a tentação de você não ocupar um cargo público que não foi feito para você, como acontece muitas vezes a pessoa está num cargo público que ela não prestou concurso, ela não pagou, ela não tem o direito de estar ali, mas ela está ocupando, né? Então isso é ilícito, isso é ilegal, Deus não gosta dessas coisas. Então existem várias tentações que acontecem que corrompem o ser humano. Não só a traição, né, entre homem e mulher, falando sexualmente falando, mas existem as corrupções, existem também as tentações da fofoca, da intriga, do julgamento, e assim várias outras tentações que Deus vai sempre nos dando força, e Ele nunca permite que a gente seja provado além daquilo que a gente suporte. E isso também vale, as tentações são essas, mas vale também para as provações que nós passamos. E a provação é interessante porque é o seguinte: a provação, nós nunca vivemos aquilo que nós gostaríamos de viver. Por isso que se chama provação. Então Deus nos coloca à prova em situações que nós não gostaríamos de estar, que nós não gostaríamos de viver, que nós não esperávamos estar ali, vivendo aquela situação, para que nós possamos ser provados. É como se Deus colocasse a gente no fogo para que nós fôssemos apurados, tirar toda a impureza de nós, para que a gente pudesse nos tornarmos pessoas mais puras. E por que Deus também permite a provação? Porque diante da provação, você vai amadurecer, você vai crescer, você vai se tornar uma nova criatura, você vai descobrir qualidades em você que você não tem, que na comodidade você nunca vai saber que você tem. Então Deus vai permitindo as provações para a gente poder descobrir as nossas capacidades também, para a gente poder se superar diante daquilo, mas na presença dele. Porque as pessoas que passam provações que não estão na presença de Deus, muitas vão até o suicídio. Muitas abandonam tudo. Muitas acabam muitas vezes aí na rua vivendo como mendigo, porque não suportou as provações, que achou melhor abrir mão de tudo, se entregou e Satanás vai induzindo a pessoa a um caminho, sabe, terrível, um caminho de morte, um caminho de pobreza, um caminho de dificuldade, de privações. Então Deus vai permitindo essas provações diante da nossa história, e Ele nunca permite uma provação também maior do que aquela que você venha suportar. A mesma coisa é a tentação. Ele permite as tentações da nossa vida, ou as provações da nossa vida, para que a gente venha amadurecer, mas nunca além do que a gente venha suportar, porque Ele sabe do nosso limite. Então Ele sabe que nós não vamos suportar se passar mais aquele tempo, né? Porque às vezes a gente fica anos numa provação. A gente fica anos aguardando aí uma promessa, vivendo situações que nós não gostaríamos de viver. Por isso que chama aprovação, porque a gente venha ser aprovado, né? Então ninguém gosta de fazer prova. A prova também é uma aprovação para quem está estudando, né? Mas é uma forma de saber se o aluno sabe ou não sabe. A maioria passa tudo à base de cola. Que Deus também não gosta disso, né? A gente não pode agir com falsidade. A gente tem que agir com honestidade. Então as pessoas vão lá, fazem aquela prova que não gostam, para que elas possam ser aprovados. Para que no final lá do ano elas venham ter a vitória delas, que é um avanço para uma fase superior da que ela estava estudando, né? Para que ela venha se graduar. Então, a gente precisa entender que o ser humano precisa passar por essas provações, porque senão a gente não consegue desenvolver. A mesma coisa é a criança. Vamos dar um exemplo claro que precisa entender. A criança, ela chega a um determinado momento
que o nosso corpo foi feito para nós andarmos, nós temos que utilizar as nossas pernas. Então ela começa a se locomover e ela começa engatinhando primeiro. Até ela começar a engatinhar, ela tem uma certa dificuldade, ela passa por algumas provações para ela conseguir ficar de joelho, ela tem uma resistência para andar, né? Então tem criança que às vezes tem pais aí que cuidam direitinho, coloca roupinhas adequadas, tem um bom, né, um bom piso dentro de casa que não machuca o joelho da criança, mas muitas vezes uma criança que mora num lugar mais humilde, que não tem tanto recurso, às vezes fica até com o joelhinho machucado, porque ela fica andando em terrenos que machucam, às vezes o chão da casa também não ajuda, né? Então a criança fica toda esfoladinha. É uma provação que ela está passando? É, porque ela precisa desenvolver aquilo ali, criar força, resistência para que ela consiga ficar de pé. Aí ela vai tentando ficar de pé inúmeras vezes e caindo. Ela fica em pé, cai, fica em pé, cai, até ela ter firmeza na coluna, firmeza nos ossos da perna, né? Para que ela possa caminhar. Então, a gente precisa eu até lembrei agora de uma máscara que eu ganhei que tinha uma caveira do lado. E eu postei e as pessoas falaram que aquilo ali significava a morte. Imagina o ser humano sem a carcaça, sem a nossa caveira. Como é que a gente ia andar? Como é que você ia movimentar? Né? Como que você ia falar se você não tivesse um osso aqui embaixo? Né? Aqui a gente tem, ó, a nossa mandíbula aqui, ó. Como é que você vai comer? Né? Se você não tiver uma estrutura óssea, se você não tiver seus dentes, por exemplo, você vai comer como? Só água. Não tem o osso dentro, né? Então precisa parar desses misticismos aí, parar com essa religiosidade boba. Ai, porque é da caveira, do maligno, porque usa na feitiçaria, usa nisso, e irmãos, flores também. Quando você vai no enterro, o que mais tem é flor. Aí você nunca vai poder ter uma planta aí na tua casa, não vai poder ter uma flor aí num vaso dentro da tua casa, porque também é do maligno. Vela também, quando acabar a luz, você esquece. Vai metendo a cara na parede aí, metendo o dedo na esquina, entendeu? E não acende nenhuma vela, porque também é do maligno. O que vocês precisam entender, irmãos, é o seguinte: a religiosidade mata, tá? E tem religiões que usam essas coisas para poder chamar os inimigos, usa como oferenda, né? Então, o que acontece nessas situações? As coisas estão aí, tá tudo na natureza aí. Então, depende da maneira como você utiliza isso. Se você está utilizando essas coisas para o mal, você vai colher isso que você está fazendo. Se você está usando essas coisas e você não tem nada no teu coração no sentido de que você está utilizando aquilo ali para macumbaria ou para fazer maldade para alguém ou invocando demônios para destruir a vida de alguém, não tem o porquê você não usar. Entendeu? Então, o desenho da caveira, eu cansei de desenhar. Eu vou até contar um negócio interessante para vocês. Eu mudei um pouco de assunto, que eu lembrei disso daqui, mas é bom para alertar algumas pessoas e esclarecer também a mente de muitas. Teve uma fase da minha vida que eu passei muita dificuldade, já contei isso para os irmãos. As minhas filhas a minha filha caçula muito doente, hoje é uma moça linda, ela tá com 25 anos. Mas ela teve um problema que nós passávamos horas e horas dentro de um hospital. E quando eu passei pelo processo da separação, eu passei muita dificuldade com as minhas filhas pequenas, né? Eu tinha um padrão de vida muito alto, já contei que passei muita dificuldade. E eu sempre gostei de arte. Então eu desenvolvi alguns desenhos e eu desenhava ossos. Então eu desenhava o crânio, eu desenhava as mãos, mas eu fazia de uma forma artística. Desenhava pé, né? A estrutura dos ossos do pé. Então eu ia desenhando os ossos, a costela. E eu fazia vários desenhos artísticos e todos os médicos que eu ia, eu vendia os meus desenhos. Porque o médico ele tem essa tendência muito muito interessante voltado para a arte, eles gostam muito. E eu ia nos médicos levar minha filha para fazer exames, para passar em consulta, e eu levava meus desenhos. Eu levava numa prancheta, eu tinha uma prancheta com os meus trabalhos, e eu tinha que me virar para comprar comida para as meninas. E me prostituir era uma coisa que não cogitava, eu não tinha a mínima intenção de fazer isso, né? Porque eu sempre tive muita responsabilidade com a minha vida e com aquilo que eu tinha que representar e represento para as minhas filhas, porque eu tenho que dar exemplo, eu sou mãe. Então, eu fazia os meus desenhos, levava numa prancheta, enquanto eu levava a Maiara e a Luana também muitas vezes me acompanhava nas consultas, que era a mais velha. Nós íamos, nós três, e eu vendia esses desenhos para os médicos que atendiam a minha filha, e muitos compravam. Compravam de uma forma até solidária, muitos compravam porque admiravam o meu trabalho. E eles molduravam e colocavam aquilo no consultório deles. Eu fiz muito isso lá em São Paulo. Então,
a gente precisa parar com essas religiosidades, porque isso mata e trava a gente, e você começa a gerar um medo em cima de algumas coisas que não tem o porquê você ter medo, né? Porque você vai criando esse medo, criando esse medo, criando esse medo, e isso vai só atrapalhando a tua vida, sabe? Isso vai só, sabe, complicando a tua história com Deus, te afastando do Senhor, porque o medo não pode existir. Você tem medo de enfiar o dedo numa tomada, entendeu? Isso aí você tem que ter medo, porque é uma questão de sobrevivência, né? Você não vai tomar um veneno que você sabe que você vai morrer. Você não vai colocar um ácido no seu arroz, por exemplo, que você vai saber que você vai ser corroída por dentro. Você vai acabar com o teu corpo, você vai morrer. Mas medo dessas coisas, assim, a gente não pode ter medo. Nós não podemos ter medo. É lógico que ninguém vai querer acender uma vela preta dentro de casa, uma vela vermelha, porque fica ridículo. Mas no Natal, muitas vezes a gente usa até a vela vermelha como decoração de Natal, né? A gente está comemorando ali o nascimento de Jesus. Não tem o porquê você também não comemorar, né? Do que vai a sua intenção. Você está ali com a tua família, um momento de solidariedade, um momento de... até fugiu a palavra. Então a gente está ali de confraternização, lembrei. Então a gente está ali naquele momento de confraternização com a família, então não tem o porquê você colocar isso na sua cabeça. E ficar gerando medo, 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 medo. Então tem que parar com isso. Você já pensou se a criança, por exemplo, ela tem a estrutura óssea, a gente nasce com os ossinhos, né? Então a gente tem a nossa caveira, o nosso esqueleto. Já pensou se uma criança, por exemplo, que tem uma dificuldade, que ela não tem uma estrutura óssea, ela não consegue andar se ela não tivesse os ossos da perna, né? Então ela vai levantando, caindo, caindo, levantando, até ela ter estrutura para ela poder andar. E Deus usa muitas provações para que a gente venha ter essa estrutura. Então a gente cai muitas vezes, levanta. A gente chora muito. Criança chora muito, né? Quando ela tomba, ela assusta. Ela chora, às vezes ela machuca. Mas depois ela vai lá e tenta de novo até ela começar a caminhar sozinha. Aí quando ela começa a andar, ela vai andando, 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 encostando, começa a andar. Depois ela começa a correr, ela descobre que ela consegue correr, né? Então ela começa a ter outras, ela vai avançando. E a gente é assim também nas provações. Então nós vamos passando por essas provações todas, entendeu? E Deus vai nos fortalecendo. O que nós não podemos fazer, o que que é? É criar medo. Porque o medo, ele traz insegurança, ele traz um monte de problema. Um monte de problema. E outra coisa que nós não podemos fazer de forma alguma, é negligenciar o nosso presente, renunciar ao nosso presente, entrar em conflito com o nosso presente, porque isso traz sofrimento para nós. E tem pessoas que vão assistir esse vídeo aqui que você está num processo de sofrimento tão grande, você está numa angústia tão grande que seu coração chega a doer. Você já não tem espaço dentro da tua casa mais. Você vai da sala para a cozinha, da cozinha para o banheiro, do banheiro para o quarto. Você fica desnorteado. Você vai para o quintal, você não tem espaço. Você não consegue viver o seu presente. Irmãos, por pior que seja o nosso cenário, no presente que nós vivemos, nós temos que agradecer ao Senhor e sermos amigos do nosso presente. Porque se você for inimigo do teu presente, da tua vida atual, do dia de hoje, porque o que conta é o dia de hoje, o que passou, passou, você já viveu. E o seu futuro depende do agora. Se você se tornar inimigo do teu presente agora, você não vai suportar chegar no teu futuro. E você vai escrever para o teu futuro um futuro tenebroso. Porque o que acontece? Você passa por provação vivendo algo que você não gostaria de viver. Por isso que se chama provação. Deus nunca vai te dar uma provação que você gostaria de viver. Senão não é provação, isso aí é bênção e milagre, né? Então, tanto que Deus fala na palavra que muitas vezes a gente vai deitar na aprovação e nós vamos acordar aonde? Na bênção. Porque você vai dormir num cenário que você não gosta e você vai acordar num cenário que você gosta, que é a bênção. Então, quando você começa a entrar em conflito com o teu presente, a entrar em guerra com o teu presente, você sofre. E muito sofrimento que a gente traz para a nossa vida é porque a gente não está conseguindo viver o que nós gostaríamos de viver no agora. Você não está com a pessoa que você ama, você não está na casa que você gostaria de estar, você não está com o carro que você gostaria de estar, você está sem carro. Às vezes você quer ter uma qualidade melhor de vida, você não consegue, seu dinheiro não dá. Você não está tendo a quantidade de dinheiro que você gostaria de ter. Você não está tendo a liberdade financeira que você gostaria de ter, que você gostaria de... Alguém te chama para ir num lugar, você não tem dinheiro para ir, você está sempre dando uma desculpa, né? Às vezes surge uma oportunidade de uma viagem, você não consegue ir porque você não tem dinheiro disponível para ir. Então vai gerando um monte de dificuldades e você vai entrando em conflito no seu presente por causa disso. Porque você não consegue desenvolver o teu presente da maneira como você gostaria. Mas isso não significa que Deus não esteja firme na sua história.
não significa que Deus não esteja com você. Não significa que você esteja sozinho. Pelo contrário, o que Deus quer é que você aceite o teu presente na condição que você está e você seja grato a tudo que você tem, para que Ele possa te colocar numa situação melhor lá na frente. Porque, irmãos, pensa bem, o nosso cérebro ele atrai tudo aquilo que nós pensamos. Você é aquilo que você projeta aqui, ó. Então, o que você projeta aqui de errado vai refletir na tua vida. Se você escolher alguém errado, vai começar aqui. Você vai sentir atração pela pessoa, a pessoa vai te dar sinais de que ela não presta, de que ela não vale nada, que ela não tem caráter. Mas é o teu cérebro que vai comandar os teus sentimentos. Entendeu? Por aquilo que você vê, por aquilo que você está vivendo ali. Porque nós não controlamos o nosso emocional. Então, mas você controla as tuas atitudes e aquilo que você pensa. Mas aí você começa a se deslumbrar com as palavras que a pessoa lança na tua história. E aí você acha que a pessoa está sendo sua amiga. A carência é um problema muito sério, porque na carência você acaba pegando qualquer porcaria que aparece. Aquilo que não foi projetado para você, se traz uma maldição enorme para tua vida. Aí você começa a gerar sentimentos diante dessa situação. E aí você vai gerando sentimentos em cima daquilo. Né? E aí você quer que isso tudo venha para o teu presente, que você esteja vivendo aquilo, porque você gostaria de estar vivendo aquilo. Você projeta uma coisa, aquilo não vem, aquilo não é do jeito que você gostaria que fosse. E isso vai te trazendo o quê? Sofrimento. Sofrimento. E as nossas escolhas, as más escolhas, trazem sofrimentos maiores ainda. E aí Deus vai deixando a gente na provação, porque a gente precisa aprender o quê? A ficar amigo do nosso presente. Nós precisamos ser amigo do nosso presente. Então você tem que ser amigo do teu agora. Porque se você for inimigo do teu agora, você vai viver em constante sofrimento. Deus sabe do teu limite, mas tem sofrimento que a gente pega com as mãos. E nós não podemos pegar as coisas com as mãos, nós temos que caminhar confiando no Senhor, sabendo que um dia essa provação vai passar. E que tudo aquilo que Ele está fazendo na nossa vida é para nos moldar, para que a gente venha receber aquilo que Ele tem para nós. Agora, quando você fica inimigo do teu presente, aí fica complicado. Porque o único responsável pelo teu presente é você. Então você tem duas opções. Você faz a sua vida no seu presente um inferno, ou você tira proveito e se alegra com o que você tem no dia de hoje. Então você tem que se alegrar com aquilo que você tem no dia de hoje. Ah, eu não tenho muita coisa não, missionário, não tem nada. Eu não tenho nada, você tem o ar que você respira, você tem vida, você tem aí a sua família. Se você está sozinho, você tem a presença de Deus. Se você tem sua família, você também tem a presença de Deus. Você tem coisas sim que você pode tirar proveito dela no dia de hoje. O que você está fazendo do teu agora? O inferno da tua vida? Ou você está fazendo do teu agora uma bênção, aonde você descansa e espera as coisas que Deus tem para trazer para você no teu futuro? Aí você reclama porque Deus não traz o teu marido. Mas como é que Deus vai trazer o teu marido se você está fazendo do teu presente um inferno? Se você não está conseguindo trazer paz para você mesma, como é que você vai trazer paz para o outro? Porque você não pode lançar a tua felicidade no teu marido que ainda não chegou. Não pode. Nem no teu filho que ainda não veio. Você não pode no dinheiro que ainda não chegou. Na promoção que ainda não veio. No emprego ainda que não chegou na sua vida. Nas portas que ainda não abriram. Você não pode. Você não pode jogar felicidade nisso. Você tem que ter felicidade com a presença de Deus no dia de hoje e ser grato e ser feliz com o seu agora. Irmãos, é difícil. Eu tô numa provação aqui que eu falei pro Senhor, eu falei, pai, é uma luta, é difícil, eu tô cansada. Eu tô cansada, irmãos. O processo que eu passei em 2018 do atropelamento que eu tive, eu sinto dores até hoje. Você sabe o que é você ficar vivendo dores constantes? Tem gente que vai assistir esse vídeo que sabe o que eu tô falando. Estressa qualquer um você sentir uma dor aguda constantemente. Você tá em pé, você tá com dor, você senta, você tá com dor, você vai dormir, você não tem posição, você tá com dor, você vai tomar banho, tá com dor. O meu braço, há um tempo atrás, ele deslocava, ele saía do lugar, ele ficava todo torto. Hoje ele não desloca mais. Mas na parte posterior aqui do meu tríceps, dói muito. Entendeu? E hoje, eu tava analisando e eu pedi para um médico tirar umas fotos para mim, que eu tô com um braço bem mais curto que o outro. Bem mais curto que o outro.
Então, assim, eu gostaria de estar vivendo isso? Não, provocaram isso na minha vida. Eu não pedi isso, entendeu? Mas eu tenho duas opções. Ou eu faço do meu presente uma bênção, porque eu não precisei operar, entendeu? Eu tô com sequela. E pela informação que eu tive hoje médica, meu braço talvez nunca mais volte a ser o que era antes. Eu vou ficar com esse problema no braço. Talvez ele alongue e ele não fique tão curto, mas ele vai ter uma diferença. Mas eu vou tentar, vou continuar lutando. Então eu tenho duas opções hoje. Ou eu agradeço a Deus por todo o livramento que Deus me deu, porque era para eu ter morrido, porque era para o carro ter passado em cima de mim. A maneira como eu caí só danificou o meu braço. Mas eu poderia ter ficado numa situação pior. Ter operado e não ter dado certo. Ter ficado com uma inflamação aí que eu não conseguisse mais mexer o braço. Ele ter atrofiado. Poderia ter acontecido milhões de outras coisas. Mas eu tô conseguindo sobreviver. É mais uma etapa da minha vida, uma dificuldade que eu tô passando, que já tá virando um testemunho. Porque a cada dia que passa eu tenho glorificado mais o nome do Senhor na minha vida. Entendeu? E eu tenho que confiar em Cristo. A alopecia areata que eu tive foi decorrente do quê? Do estresse que eu passei. Das dores agudas que eu sentia. Porque teve uma fase no início que eu não conseguia pentear o cabelo, não conseguia escovar os dentes. E eu tive que trabalhar. Eu fazia tudo com o meu braço, com a minha mão esquerda. Com dificuldade, porque eu sou destra, eu não sou canhota. Então eu tive que superar certas coisas na minha aprovação muito grande. Entendeu? Eu tinha duas opções. Ou eu me revoltava com Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que o Senhor não me deu o livramento? Eu poderia ter questionado com Deus todas essas situações. Mas Deus tem propósito com tudo. Eu precisava passar por esse processo para descobrir as minhas capacidades, para Deus mostrar para mim que Ele é justiça na minha vida, porque isso não vai ficar nessa situação. As pessoas que provocaram isso na minha vida estão com uma dívida enorme com Deus. E a tendência disso mais para frente é uma cobrança violenta. Eu não queria estar na pele de nenhum deles. Mas o que acontece? A gente precisa o quê? Se concentrar em Cristo e fazer do nosso dia de hoje uma bênção. Então, o meu presente, por mais dor que eu passe, por mais luta que eu passe, por dificuldades que eu passe, tem que ser meu amigo. Então, eu tenho que estar de bem com o meu presente. Entendeu? Quando eu fiquei sem cabelo, eu tinha duas opções. Ou eu ficava em casa, enclausurada, eu já falei isso pra vocês. Porque eu não queria que ninguém me visse careca, ou eu saía sem cabelo. Entendeu? Eu falei, eu não vou deixar de viver, e Deus me encorajando pra sair. Saia. Saia porque eu vou fazer crescer. Eu vou fazer crescer. E eu não acreditava muito, irmãos, porque estava muito liso, não tinha fio de cabelo, não tinha raiz mais. Até um dia que eu deitei aqui na minha cama, no meu quarto, e eu tive um sonho, que Deus me dá muito sonho profético. Nesse dia foi muito real. Eu vi a olho nu o crescimento do meu cabelo como se fosse uma planta crescendo assim. Então tinha um movimento no sonho assim dos fios subindo. Eu entendi que era Deus trazendo meu cabelo de volta. Eu tive paciência para esperar o processo, tive paciência para aguardar. Não deixei de pregar a palavra em momento algum. Tava todo dia com a minha cara aqui nos vídeos. Com cabelo ou sem cabelo, eu tava aqui. Doente ou não doente, com dor. Pode olhar aí as datas. E foi em 2018, em outubro de 2018 que eu sofri o acidente. Raríssimas vezes eu deixei de gravar os vídeos e entregar a palavra para os irmãos. E eu tava com dor. Tinha dia que eu não tava suportando. Mas eu tava ali firme levando a palavra, porque eu tenho duas opções na minha vida. Ou eu faço do meu presente um inferno e me torno inimiga dele, porque eu não estou no cenário que eu gostaria de estar. Ou eu faço do meu presente o presente de Deus na minha vida e o meu amigo. Então, se eu sobrevivi mais um dia, eu vou melhorar mais um dia. Se eu sobrevivi mais um dia, eu estou caminhando mais um dia para minha promessa. Então, é um dia a menos. O dia que passou foi um dia a menos na minha caminhada para os meus milagres, para a transformação na minha vida, para a virada que Deus tem para minha história. É assim que a gente tem que pensar. Então, todos os dias que você acorda, você tem que agradecer a Deus. Fala, Senhor, obrigada por mais um dia. É mais um dia que eu estou avançando para as minhas promessas. É mais um dia que eu estou evoluindo para receber o que o Senhor tem para mim. É mais um dia que o Senhor está me amadurecendo. É mais um dia que eu vou florescer. E viver em paz com o que você tem. E continuar sonhando com aquilo que Deus prometeu lá atrás, porque Ele vai cumprir. Ele vai cumprir todas as promessas dele na sua vida. Todas. Como Ele tem feito com a minha.
Só que o tempo é dele. Então, eu não posso ficar olhando para as dores no braço. Hoje é um dia que meu braço está doendo muito, irmãos, porque esse frio tá terrível. Esse frio tá muito difícil. Muito difícil. Mas a gente tem que fazer o quê? Avançar. Nós temos que caminhar. Então, o meu presente tem que ser meu amigo, em todos os sentidos. Por mais luta que eu passe naquele dia, se Deus está permitindo a luta, Ele não vai me dar uma aprovação maior do que eu não possa suportar. Mas eu creio que essa aprovação, Deus tem propósito nela. E tem provações que você viveu, que não foi para destruir você, te ensinou muita coisa, mas foi para Deus fazer justiça com quem te magoou, com quem te feriu. Então Deus deixa muitas vezes tocar na gente para que Ele possa fazer a justiça que Ele quer fazer. Então às vezes Ele permite que a pessoa toque em algo santo, algo que é dele, para que Ele venha e faça a justiça que Ele tem que fazer. Então deixa Deus trabalhar na tua história. Deus permitiu que Saul corresse atrás de Davi, perseguisse Davi, porque tudo aquilo que Saul fez, tentando envergonhar o nome de Deus, ele foi envergonhado em público. Ele foi desmoralizado. Então a gente precisa entender que Deus tem propósito em tudo na nossa vida. Em todas as circunstâncias da nossa história. E nós precisamos entender também que o seu presente, aquilo que você pensa que está dentro do teu coração, que é a tua mente, comanda o teu futuro. Então, se você fica negativamente, brigando com o teu presente, se tornando uma pessoa inimiga do teu agora, você não terá capacidade para sonhar. E você não terá capacidade para avançar para um futuro melhor. Você vai estar andando em círculo, que nem aquele povo andou lá no deserto, lamuriando, reclamando o tempo todo. Eles não poderiam ter sido amigos do presente deles lá naquele momento que eles estavam vivendo? Era o certo, era o que Deus queria. Queriam que eles fossem amigos do momento presente que eles estavam vivendo ali. Eles não, eles estavam com a cabeça lá no passado e inimigos do presente que eles viviam, porque eles queriam liberdade, mas precisava passar por um processo. Você não pediu mudança para Deus? Você não pediu liberdade para Deus? Você não pediu liberdade financeira? Liberdade desse cativeiro que você está vivendo? É um processo, você vai ter que passar por um deserto para poder chegar na terra prometida. Canaã está logo ali. Mas você tem que fazer do teu presente o teu amigo. Aquele povo fez do presente deles o inimigo. Como se aquela caminhada, aquele processo, a saída do Egito fosse a pior coisa que eles tivessem feito. E nós não podemos agir assim. Jamais. E Deus não desamparou aquele povo. Deus foi lá, deu maná. Deus foi lá, colocou a nuvem de fogo para aquecer aquele povo de noite. A roupa cresceu no corpo. Todo mundo já conhece essa história. O maná vinha todo dia. Uma hora queriam comer carne. Deus foi lá e deu um monte de cordonize. Teve uma hora que reclamaram que não tinha água. Deus fez sair a água da rocha. Então Deus vai fazendo as coisas, vai caminhando e nos suprindo durante o período que nós estamos. Nós não podemos ficar com raiva do nosso presente, ficar com ódio do nosso, nos tornarmos inimigos do nosso presente. Porque Deus é presente na nossa história e não vai faltar nada. Talvez não está vindo no seu cenário aquela abundância de coisas que você gostaria. Mas Deus está caminhando você dentro da gratidão que você emana, que você não está emanando. Você tem que ser grato, amigo do teu presente, para que Deus venha escrever um futuro próspero para você, com muita abundância. Porque o que Deus tem para fazer na tua história, principalmente a parte financeira, que muitas pessoas aqui estão sofrendo por causa de dinheiro, e tudo aquilo que você sofre foge de você, eu já falei para vocês, né? Quando você, eu vou dar uma explicação melhor, tudo aquilo que você sofre, tudo aquilo que você coloca dificuldade, se torna presente na tua vida. Porque o seu cérebro vai atrair mais dificuldade, vai afastar mais ainda o dinheiro de você. O que você tem que fazer? Você tem que amar as coisas, você tem que amar o dinheiro, não é idolatrar, irmãos. Para eu não ser mal interpretada aqui. Mas quando Deus te dá o dinheiro, você tem que ser grato. A gratidão o que é? É amor por aquilo que Deus está te dando. Então você tem que ser grato pela tua vida, grato pelo dinheiro que Ele te dá. Você tem que amar o dinheiro que você tem. Ah, mas é muito pouco, missionário, não dá para fazer nada. Quando você aprender a amar esse dinheiro e ter gratidão por ele, Deus multiplica tudo na sua vida. Você vai ver como que esse dinheiro vai render. Eu falo por mim. Deus coloca dinheiro na minha mão que eu consigo fazer coisas que nem eu acredito. Entendeu? Porque Ele multiplica. Então tudo aquilo que você é grato, Deus vai lá e te dá mais.
Ser grato pelas roupas que você ganha, Deus vai te dar mais. Ser grato pelo sapato, Deus vai te dar mais. Ser grato pelo marido que você tem, mais Deus vai colocar amor. Mais um vai amar o outro. Por quê? Porque existe gratidão. A gratidão o que que é? É amor. Entendeu? Então, toda vez que você demonstra o amor, que você demonstra a gratidão, que você está sendo grato por aquilo que Deus está fazendo para você, é um gesto de amor. Deus vai lá e multiplica aquilo na tua vida. Você é grato pelo carro que você tem na sua garagem? Por pior que ele seja, por mais que ele fique no mecânico, ele tem o carro. Tem gente que passa por provação a pé. Às vezes tem uma bicicleta. Às vezes nem isso não tem, né? Passa a pé mesmo. E você tem um carro aí, querendo ou não, tá na sua garagem. Quando você é grato ao carro que você tem, Deus providencia outros carros. Daqui a pouco você está com 2, 3 carros aí ao ponto de emprestar. Até de dar para alguém. Então nós precisamos o quê? Exercer a nossa gratidão e sermos amigo do nosso hoje, do nosso agora. Porque senão a gente não consegue avançar, tá? Deus está falando para você, seja grato ao agora. Não se desespera diante do cenário que você está vivendo. Porque não condiz com aquilo que Deus tem para você, é só uma fase, é passageiro, mas você vai determinar o tempo que você vai ficar aí nessa provação. Que nem o pessoal fez lá no Egito. Eles determinaram aquele tempo lá, de tanto lamuriar, porque se tornaram inimigos do agora, inimigos do dia de hoje. E nós não podemos ser, nós temos que ser amigo do nosso tempo de hoje, do agora, do nosso presente, para que a gente possa avançar para o futuro. Então começa a se policiar nesse sentido, para que você venha comer do melhor dessa terra. Porque o que Deus tem para você é algo estrondoso, maravilhoso, está chegando aí na sua história. Você não pode revoltar. Não pode revoltar. E você tem que ser amigo do seu agora, do seu hoje. Tá? Por mais simples que seja o cenário que você esteja vivendo. Por mais difícil. Né? Que você esteja numa casa que você não gosta. Talvez num relacionamento aí que você não está conseguindo suportar. Comece a exercer a gratidão e seja amigo do teu presente. Que você vai ver as coisas mudarem. Irmãos, eu falo por experiência própria. Experimenta fazer isso. Seja grato ao que você tem agora. Seja amigo do teu hoje. Que você vai ver como que Deus vai mudar as coisas na tua história. Em questão de 1 semana, 15 dias, você já vai ver diferença na tua vida. Você já vai começar a receber coisas aí que você nunca imaginou que você fosse receber. Tem que aprender a ser grato às coisas e você tem que ser amigo do seu hoje. Tá? Então, é a casa que eu vou limpar? Tô desempregado no dia de hoje, então Deus está no controle da situação? Então tá, vou sair, vou distribuir o currículo, entendeu? Vou fazer minha parte. Vai alegre, vai feliz. O armário não tem tudo que você gostaria, mas Deus vai providenciar aquilo que precisa. Deus vai entrar nesse relacionamento. Deus vai quebrar o coração de pedra. Mas você tem que ser amigo do seu presente. Não tá ainda do jeito que você gostaria. Mas não crie revolta. Tá? Não lute contra o tempo. Porque quem determina o tempo e quem é o tempo é o Senhor. E quando você luta contra o tempo, você está criando guerra com Deus. E aí o negócio complica. Você entendeu agora? Então, não faça mais isso. Seja grato ao seu presente. Deus é dono do tempo. Ele é o tempo. Um dia para ele é igualzinho a 1000 anos. É a mesma coisa. Mas quando você é grato ao seu presente, as coisas fluem. E Deus manda dizer para você, não se preocupe com o tempo de luta que você passou. Porque Deus sabe surpreender você e Ele sabe suprir o tempo que você perdeu lá atrás. O tempo que você passou na aprovação, que na verdade não foi perda, foi ensinamento. Foi aprendizado. Tá? Podem até ter entrado na tua vida, ter sabotado aí alguns anos da tua história, ter feito você sofrer, mas Deus manda dizer para você, eu sei recompensar você. Deus faz você viver em 1 ano tudo o que você não viveu durante 10 anos. Toma posse dessa palavra. Esse ano, irmãos, é um ano abençoadíssimo na vida de muitos irmãos. De muita gente. Mas nós precisamos crer nisso. O nosso 2020 pode ter começado com luta, com dificuldade, mas ele não terminará do mesmo jeito. Não terminará. Terminará com glória e com vitória para que o nome de Deus seja glorificado. O ano passado, Deus falava muito sobre restituição. Teve muita gente que questionou, falou de restituição o ano inteiro, não foi restituído. Foi restituído sim. Foi restituída a tua fé,
foi restituída a sua vida espiritual, foi uma preparação para que você entrasse em 2020 e você conseguisse enfrentar o momento que nós estamos enfrentando agora. Então Deus restituiu muita coisa lá atrás que você talvez não tenha percebido, porque você fica de mal do teu presente o tempo todo, ao invés de você ficar bem com Ele, para que você possa ouvir com mais clareza a voz de Deus, para que você possa ouvir as orientações do Senhor sem desespero e entender que Deus tem um processo. O ano passado Deus restituiu muita coisa na minha vida, muita coisa. Não foi o que eu esperava, coisas grandes, enormes não vieram ainda, mas Deus restituiu muitas coisas para que eu pudesse estar aqui hoje, aguardando as outras promessas que Ele me fez. Então nós precisamos entender que Deus tem um processo para tudo na nossa vida, para tudo, e nós precisamos ser gratos a Ele, tá? Então seja amigo do teu presente, para que Deus possa fazer tudo o que Ele te prometeu, tá? Porque tem coisas grandes vindo aí, mas você não pode ficar nessa revolta, tá? Não fique inimigo do tempo, porque Deus é o tempo. Ele é dono do tempo, tá? Você pegou o mistério? Então para de bater de frente com Deus, tá? Seja grato. Abençoe o seu dia. O que sai da tua boca tem que sair vida. Senhor, eu abençoo o meu dia no nome do teu filho Jesus e peço que o Senhor abençoe meu dia. Tá? Eu quero, eu recebo e eu mereço. Lembra que eu ensinei para vocês? Eu quero um dia abençoado. Eu recebo esse dia abençoado e eu mereço esse dia abençoado. Então, se porte como um merecedor das bênçãos de Deus, dos milagres de Deus, da presença dele. Tá? Toma posse dessa palavra de vitória, porque Deus vai fazer coisas grandes, mas você precisa se posicionar. E você está caminhando para isso. Você pode perceber, ou melhor, você não está conseguindo perceber, mas você vai perceber no nome de Jesus que você está caminhando para isso. Tá? Essa dor não veio para te matar, mas ela veio para te amadurecer. Agora vamos ser, sabe, amigos do nosso presente, do nosso agora, para que a gente possa avançar para o dia de amanhã, tá? Que tem dias aí, ó, maravilhosos até o final do ano aí, de realizações de Deus na nossa história. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.